Trazer para vocês. Boa noite. Boa noite. Essa abertura é maravilhosa, bonita, importante. Na casa que nós trabalhamos no COP, Dr. Alonso, nós temos algo semelhante, só que nós fazemos ao final do trabalho. É um trabalho de corrente magnética, onde nós catalisamos aquelas pessoas que nós sabemos que estão com dificuldade, que estão passando por problemas de saúde. E os espíritos conhecem os nossos pensamentos, através dele visitam essas pessoas. Nós já tivemos bastante notícias de pessoas que passaram pelo processo da cura através desse trabalho. Eu pude ali, enquanto eu estava concentrado em oração junto com vocês, eu pude ver várias almas amigas aqui caminhando junto de nós. Isso é importante, porque essas almas, elas pegam em nós as nossas dificuldades, as nossas dúvidas, os nossos pensamentos, e através deles ela traz para nós o que a gente precisamos. Com certeza, ao entrarmos na sala de paz, nós estaremos ali alcançando aquilo que nós viemos buscar, né? Mas, nessa noite, nós queremos trazer para vocês uma passagem do Evangelho, que está em São Mateus, né? Está lá no Sermão da Montanha, onde Jesus faz uma recomendação para nós, que é: reconcilia-se sem demora, o caminho da paz em tempos de conflito. Então, esse seria o tema da nossa palestra. E qual que seria o desafio de nós convivermos em um mundo de conflito? Hoje nós podemos viver a pele o que está acontecendo no mundo, né? Está tendo conflito entre nações, conflitos que estão nos deixando até meio preocupados, porque essas nações que estão em conflitos, elas detêm uma bomba atômica. Se esse povo aí perder um pouco a razão, eles podem colocar fim na vida material na Terra. Então é importante nós trabalharmos em vibração para que os dirigentes dessas nações possam facilitar ao menos que os bons espíritos se acheguem deles para mudar a condução disso. E o grande desafio de viver em um mundo de conflito é exatamente a reconciliação. A reconciliação, ela acaba por ser difícil de atingir os seus objetivos quando há grandes conflitos. Mas para nós falarmos de reconciliação, é importante nós recordarmos do ensinamento de Chico Xavier. Conta os amigos que aqueles que conviviam na intimidade de Chico sempre eram testemunho das histórias que aconteciam com ele. E muitas pessoas o visitavam, né, no centro de Uberaba, e justamente para buscar nele alguma esperança, algum conforto, alguma resposta para as suas dúvidas. E conta que certa vez chegou uma pessoa até o Chico e começou a se queixar dos problemas que ele tinha na sua vida diária. Se queixou da sua saúde, que ele não tinha mais a saúde, tudo fazia mal, o que ele comia fazia mal para ele não tinha ali o gosto de comer uma comida saborosa, um pouquinho mais de alho, que atacava o estômago. Ele se queixava que ele trabalhava 7 dias por semana, direto, e não sobrava dinheiro para um lazer, o dinheiro era a conta de pagar as contas. Ele se queixava dos filhos que traziam problemas, desafios para ele diariamente. Queixava-se da esposa, que às vezes estava em constante conflito e faltava harmonia. E ao se queixar, ele apontava um conhecido dele, que tudo dava certo. Conhecido, tudo que comia fazia bem, que sobrava sempre dinheiro, então ele sempre estava com coisas novas, que
que ele sempre estava festejando todos os dias, que era bebedeira, que era exagero de todo tipo. E aí o Chico, ouvindo de forma paciente as queixas daquele irmão, falou para ele: pois é, meu irmão, nós estamos colhendo. E ele, seu amigo, está plantando. O que o Chico quis dizer para ele naquele instante? Que as dificuldades que nós passamos nessa vida são dificuldades que nós demos causa, ou nessa, ou numa outra existência. E nós, como sendo um mundo de desafios, um mundo de expiações e de provas, nós estamos colhendo aquilo que nós plantamos. Deus, quando criou a criatura humana, ele colocou um limite até para ele. Qual foi o limite que Deus pôs na sua criação? O livre-arbítrio. Deus não vai te impedir de fazer nada. Deus nos deu o livre-arbítrio. E o livre-arbítrio cabe a nós decidir o que nós queremos fazer. Ninguém vai nos impedir. Os espíritos amigos, aqueles que trabalham em prol da criação, aqueles que administram os planetas, os mundos e as sociedades, eles não vão colocar nenhum impedimento para que a sua vontade seja realizada. Porque cabe a nós as escolhas das nossas provas e cabe a nós as escolhas daquilo que nós fazemos. Entretanto, há algo que se chama determinismo. Ou seja, a colheita vai ser sempre facultativa. A plantio vai ser sempre facultativa, mas a colheita vai ser obrigatória. Então, se nós plantamos espinhos, não podemos esperar colher rosas. Nós vamos colher espinhos. Essa é a lei. Só que nós temos que tomar cuidado com aquilo que nós fazemos. E nós estamos vivendo num mundo atual que a doutrina vem nos esclarecer que estamos passando por um momento de transição. Nós estamos ali deixando esse mundo de expiações e de provas, este mundo onde o mal predomina, para uma passagem de um mundo onde o bem começará a prevalecer. Um mundo de regeneração. Talvez nós estejamos tendo a última oportunidade para viver num mundo como esse e fazer parte dos eleitos que estaremos no mundo de regeneração. Então nós temos que tomar cuidado e ter cautela nas nossas decisões daqui para diante. Não importa a nossa idade, não importa se nós somos jovens, começando agora a caminhar, ou se nós já estamos um pouco mais calejados com a vida, ganhamos mais umas coberturas brancas e umas rugas no rosto, mas nós estamos sempre a tempos de mudar a nossa escolha. Como diz Chico, né? A gente não pode mudar nada do passado, mas podemos fazer um novo fim para nós. Então nós temos essa oportunidade de vivermos com contato com o Evangelho. Olha que bênção, nós numa casa como essa, acolhedora, que vai nos trazer paz espiritual e ao mesmo tempo oportunidade de mudança do nosso comportamento. E a doutrina espírita, ela traz para nós uma lupa que faz com que o Evangelho ele seja mais extenso e a gente consegue assimilar ele com mais facilidade. Porque o livro dos Espíritos diz que o modelo e guia para a humanidade é Jesus. Então nós temos que nos apegar nos ensinamentos de Jesus para que nós possamos vencer essa trajetória terrestre. E o que Jesus então traz para nós? No Sermão da Montanha, Jesus ele vai ali conversar com os seus discípulos, mas contra o evangelista que não havia só os seus discípulos, havia mais, porque Jesus, quando ele caminhava, seguia multidões para com ele. Não foi assim quando ele fez o milagre da multiplicação? Tinha gente demais, e não dava para dispensar o povo para ir embora porque estava tarde, e não tinha comida suficiente, e ele precisava tratar da turma, e ele fez o milagre da multiplicação.
E aí, essas quantidades absurdas de pessoas que o seguiam, tinha aqueles que eram seus discípulos e queriam escutar dele as palavras que iriam acalmar o seu coração, mas também tinha aqueles que estavam desconfiados, porque achavam que ele era um arruaceiro, que ele só estava causando baderna. Tinha outros que queriam tentá-lo, fazer com que ele desviasse daquilo que ele pregava. Então tinha gente de todo tipo seguindo. Tinha desde os mais bonzinhos como os mais perversos, seguia Jesus. E ele vai falar com os seus discípulos primeiro, porque o evangelista diz que ele subiu ao monte e se assentou próximo a seus discípulos e dizia a eles as bem-aventuranças, que é as consolações, que é aquilo que vai nos motivar. Você está sofrendo, mas continue firme que vai dar certo. Você está com aflição, o reino do céu vai te trazer calma. E por aí vai. Mas depois ele se estende a sua vista e fala em tom de advertência. Ele fala o seguinte: reconcilia-te sem demora com o teu adversário, enquanto estás a caminho com ele, para que o adversário não te entregue ao juiz, o juiz não lhe entregue ao guarda, e assim sejas lançado na prisão. Em verdade te digo que de maneira nenhuma sairás dali enquanto não pagares o último centavo. Aqui uma tradução mais atual, né? Falou diferente. Mas ele falou num tom de advertência. Ele não estava ali trazendo um consolo para ninguém. Muito pelo contrário. Ele estava advertindo aqueles que estavam passando por aqueles conflitos. E a sua voz, ela ecoa há mais de 2000 anos sobre a terra. Porque os seus ensinamentos são atuais. Por que são atuais? Porque nós somos os mesmos daqueles de 2000 anos atrás. Nós queremos sempre a revanche. Nós alimentamos sempre a vingança. Nós queremos sempre dar o troco. E Jesus queria nos mostrar algo diferente. Que para que nós, de fato, pudéssemos estar no reino de Deus, nós precisaríamos então seguir o que ele falava. E um do que ele falava, essa advertência, ela é muito séria. E nós, às vezes, não nos demos conta. Nesse trabalho inicial, de 15 para 7, nós fizemos aqui uma meditação. Quem pôde chegar um pouco mais cedo, e tocou uma música muito bonita, que é a Canção do Perdão, né? E ela faz com que nós refletimos em perdoar. Mas perdoar nos liberta. Nós liberta aquilo que nos está machucando, que está doendo em nós, que está nos trazendo ressentimento, tristeza. Mas reconciliar, precisamos do outro. E é por isso que Jesus nos adverte. Neste contexto, ele traz uma urgência na sua advertência. Ele fala: reconcilia-te sem demora. Por quê? A cultura da honra, antigamente, ao tempo de Jesus, quando ele usa esse exemplo, ele fala que naquela época, quando você causava algum prejuízo com alguém, quando você estabelecia uma contenda com alguém, aquele problema era levado ao juiz. E o juiz, então, ele lhe prendia. Então, se você devia para alguém, você ia preso e só sairia dali quando você pagasse. E nós sabemos que, na época de Jesus, a mulher não tinha um papel como ela tem hoje. Esse papel era do homem. O homem que era o dono da casa, o homem que era o condutor, era ele que era o responsável por buscar o pão. E se ele fosse preso, ele não apenas lhe prejudicava, mas ele prejudicava aqueles que ele era responsável, sua mulher, seus filhos. Então era uma tragédia. Então essa urgência era justamente para não deixar que o fato caísse na mão do juiz para decidir. Porque se ele assim o decidisse, a gente poderia ficar preso e estaria toda uma consequência. Então ele recomendava que a gente se reconciliasse a caminho do juiz, antes que o juiz decidisse. E esse a caminho era justamente para evitar esse conflito. Mas, na questão moral e espiritual aqui, que o evangelista nos traz, é que este reconciliar a caminho seria reconciliar no tempo presente.
nós estamos em oportunidade de reconciliar com aqueles irmãos que nós temos problemas. É difícil? Com certeza, é muito difícil. Porque envolve algo muito complexo para a gente reconciliar. Para você se reconciliar com alguém, você precisa ter uma humildade muito grande. E você tem que ter um ego bem pequeno. Senão você não consegue reconciliar. Senão você não consegue dar o braço a torcer. Mas a importância de você fazer isso em tempo é para que você não crie com ele laços que vão lhe atrapalhar nas vidas futuras. Imagine vocês que nós causamos um problema muito grande com alguém. E aquele alguém não tem a alimentação dentro dele do Evangelho de Jesus. Aquele alguém não tem dentro dele a vivência do amor de Deus. Aquele alguém é uma pessoa rancorosa, uma pessoa que guarda mágoa, uma pessoa que quer a vingança. Essa pessoa pode não ser um problema. O Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 10, item 5 e item 6, vai trazer exatamente isso. Que muitas causas das obsessões são espíritos que têm contra nós grande raiva, rancor, por mal que nós fizemos a eles. E o fato de nós não nos termos reconciliado com aquelas pessoas faz com que aqueles irmãos, quando desencarnados, procurem, nos achem quando encarnado e nos seja para nós um grande obsessor. No filme do Divaldo, não sei se vocês já assistiram, tem um exemplo bem claro disso. Tinha um espírito que o perseguia e obsediava ele constantemente. E esse espírito só foi perdoado ou deixar de obsediar ele quando viu os gestos de amor que o Divaldo fazia, principalmente quando o Divaldo adota uma criancinha que era a mãe daquele obsessor, que estava abandonada, que ninguém queria. E naquele ato de amor de Divaldo, sem saber que era a mãe daquele espírito, apenas por ato de amor, de caridade, comoveu aquele irmão obsessor ao ponto de aquele irmão não mais o obsediar. Então, para nós, que não somos igual a Divaldo, estamos bem longe de ser, né? Imagina esses irmãos que nós causamos aí, absurdos contra eles. E aí a gente está aqui encarnado. E nós ainda estamos plantando ao invés de colher. Estamos plantando mais problema. O que acontece? Esses irmãos, eles vêm com tudo sobre nós. Mas Deus permite que faça isso? Deus respeita o livre-arbítrio. E se você está agindo de uma forma errada, e aquele obsessor vem até você, é você que está deixando e dando causa aqui. Então, cabe a nós buscar exatamente reconciliar a caminho desta vida com aqueles irmãos que nós causamos dor, causamos tristeza, rancor, mal. Às vezes nós não temos ainda noção de que mal que nós podemos fazer para alguém. Mas nós podemos fazer muitos males. Eu estava numa roda de pessoas mais velhas, conversando, e aí um deles falou, ele é espírita. Apontou para mim. E começou a contar uma história. Eu vou contar para você replicar essa história, porque essa história ela casa bem com essa conversa nossa hoje. Ele contou que ele era pequenininho, esse senhor hoje ele tem 76 anos. Quando ele presenciou isso que eu vou contar, ele tinha 12, então faz bastante tempo. Que tinha uma casa que antigamente o pessoal morava para mais da roça do que na cidade, e tinha uma mulher lá que estava, entre aspas, possuída. E foram buscar um benzedor lá num lugar longe para ajudar a tirar o encosto da mulher. E que durante o trabalho lá, ele falou assim que ele parecia que ele estava vivendo. Ele falou assim, sabe aquele filme do Exorcista? Era igualzinho, eu fiquei apavorado.
Ele ficou sem passar pelas bandas lá por muitos anos, e ainda hoje ele conta e fica com medo e faz até o sinal da cruz para se proteger dessa história. Ele fala que a mulher mudou a voz, um caso de possessão, né? A mulher mudou a voz, falava grosso igual homem, e apontava para um rapaz que estava lá e falava assim, ó, você comeu minhas pamonhas, eu não esqueci, eu estou sofrendo hoje por causa dessas pamonhas. Contava, e aí que fez o trabalho, que conseguiu tirar lá o gosto da mulher, mas ele me contou essa história e eu fiquei ouvindo, comecei a rir, e não podia falar para ele, né? Eu falei outras coisas, mas olha que coisa interessante. Tá certo que isso é muitos anos atrás, mais de 60 anos atrás, mas era uma possessão que o espírito tinha rancor de um outro por causa de pamonha de milho. Então, às vezes, nós... Eu acho que era eu. Você gosta de pamonha? Por isso, Ai, porque pra pamonha eu brigo mesmo. até briga. Eu acho que... Vai saber, né? Agora tá aqui, né? Ó, mas então, percebe que nós podemos causar mal a alguém que para nós é algo insignificante, mas para o outro diz respeito ou tem muito valor. Então nós precisamos, às vezes, guardar um pouco a língua no momento de discussão. Porque às vezes no momento de discussão saem coisas que a gente fala que pode ofender demais uma pessoa. Ou às vezes a gente pode tomar uma atitude precipitada que pode causar um mal para alguém, e esse alguém pode alimentar esse mal por muito tempo. E aí, o que vai acontecer para conosco? A mensagem diz, para que o teu adversário não te entregue o juiz e o juiz não te jogue na prisão. A prisão vai ser essa prisão espiritual, essa vibração que vai te vincular a este irmão, que vai nos fazer com que, numa próxima encarnação, talvez a gente não podemos ir um passo além. Precisamos ter esse karma, entre aspas, com aquele irmão e voltar numa vida aí, passando todo um sufoco com um irmão que nos faltou a reconciliação, nos faltou o perdão. E essa reconciliação, ela é necessária para restabelecer a nossa alma. Através desse diálogo que você vai conversar com aquele irmão, que você causou, ou você acredita que causou, ou a pessoa questiona que você causou esse mal a ele, vai nos restabelecer, vai fazer com que aquele ato seja anulado. E aí vai trazer uma libertação para nós. Da mesma forma que você estará o perdoando, ele estará o perdoando. E fará com que você então se restabeleça e possa prosseguir a sua caminhada evolutiva. Então é importante para que nós, em um mundo de expiações e provas como o nosso, nós tenhamos cuidado naquilo que nós fazemos no dia a dia. Porque não cabe a nós buscar a justiça com as nossas próprias mãos. Não cabe a nós querer defender a nossa honra a todo e qualquer custo. Porque o ato que nós vamos fazer vai trazer uma consequência. Seja ela boa, seja ela má. Na minha cidade, recentemente, teve um rapaz que ele foi assaltado mais de 10 vezes na mercearia dele. E ele tinha arma. E aí ele instalou câmera e nada, e o assalto rolando e tal. Aí um dia ele estava lá, a esposa dele estava acontecendo um assalto, ele viu na câmera que os bandidos estavam lá, ele tinha arma, ele correu e disparou contra os bandidos. Um ele matou na hora, o outro foi para o hospital. E aí foram apurar o bandido, a arma era de brinquedo, e ele matou, e aí o prejuízo daquele assalto foi R$250. Mas eu não estou julgando aquela pessoa, de maneira nenhuma. Mas pensa, o karma que ele vai ter para com aquela pessoa, vai ter uma ligação entre eles. E como é que ele vai reconciliar aquela pessoa? Não tem, já tirou a vida dela. A outra, se não morreu, ainda vai dar tempo de reconciliar, mas e o que faleceu?
Então, esses atos que nós fazemos durante a nossa vida, ele vai trazer para nós uma consequência, seja ela boa ou seja ela má. E é interessante que aqui no Evangelho, o Jesus ele usa um termo adversário. Ele podia falar inimigo, ele podia falar pessoa, mas ele usa esse termo, adversário. Por quê? Naquela época, até hoje, na língua grega, adversário, ela quer dizer antídicos, que é acusador. O promotor de justiça, lá na Grécia, ele é chamado de antídicos, que é o que leva à acusação. Então, o adversário é aquele que vai lhe acusar para o juiz. E esses adversários, muitas das vezes, ele está onde? Na nossa família. Às vezes, um filho problemático, às vezes, um companheiro, uma companheira ali que nos traz dor de cabeça, às vezes, um companheiro de trabalho que nos traz muito transtorno, talvez é o nosso adversário. Que nós estabelecemos com ele uma acusação, ficamos presos por essa ligação, estamos aqui passando por momentos difíceis para com ele. Então, se não deu tempo de reconciliar com ele em vida, reconciliemos com ele agora, nessa existência. Mas como? Através de nossas boas atitudes, da nossa compreensão, do nosso entendimento. Se nós temos conhecimento da doutrina, se nós temos contato e facilidade para nos conectar com Jesus, com Deus, nós temos que ter facilidade de lidar com pessoas que não é problema. Porque as pessoas que talvez nos é problema, é porque é nosso problema. E nós precisamos ter essa capacidade de lidar com elas. Porque nós estabelecemos que ele fosse o nosso adversário, quando nós não nos reconciliamos com ele. E nós precisávamos aqui ter essa oportunidade. E talvez nós estamos tendo essa oportunidade. Só que nós não estamos percebendo. Percebendo que aquela pessoa, nós estamos para ele um problema, um atrito, ou nós somos para ele um causador de dor. E como é que nós possamos identificar isso? Isso é dever. Nós temos que fazer isso diariamente, senão não tem jeito. É como se fosse um banho para tirar a sujeira, como se fosse escovar o dente para tirar as cáries do dente, como se fosse pôr a roupa limpa. É um hábito, nós precisamos fazer isso. Nós temos que ter o hábito de orar diariamente. Isso é importante. É igual alimentar. É igual tomar café da manhã, almoço e janta. Se você ficar sem comer, você não fica doente? Se você ficar sem rezar, você também vai ficar doente. O espírito. Então nós temos que ter esse hábito. Na oração, nós temos que pedir para Deus e os nossos mentores tocar em nosso coração, ajudar a rever o nosso dia ou os nossos dias e ver o que nós fizemos de bom e de ruim. E aí saber, poxa, será que eu não magoei fulano naquela conversa? Será que eu não ofendi ela perante os outros? Será que naquela conversa aí eu não fiz uma piadinha que deixou ela desconfortável? Será que ela não está guardando mágoa de mim? Fazer esse exercício. Ou será que no trabalho eu fiz tal coisa, ela levou prejuízo para a pessoa? Ou será que no trânsito eu fiz determinada coisa que traz para outra pessoa? Nós precisamos fazer essa revista na nossa vida, justamente para a gente conseguir ver se há algum conflito. Se há algum conflito que nós causamos, que nós demos causa, então nós temos que tomar a iniciativa. Tomar a iniciativa de nos acertar. Ô fulano, aquele dia lá eu falei tal coisa, todo mundo deu risada, eu vi que você riu também, mas parece que você não gostou, e aquilo ficou na minha cabeça. Eu queria te pedir desculpa, eu queria te pedir perdão. Poxa, eu sinto muito, como diz a canção do perdão, por aquilo que eu falei, estou arrependido, me perdoa. Porque às vezes o fato e o ato de você fazer isso, você resolve já um grande problema. Porque a pessoa às vezes até quer reconciliar com você, mas tem os turrão que não dão o braço a torcer. Então você tem que tomar a iniciativa. Você não tem que esperar o outro te procurar. É você que tem que procurar o outro. Assim como aconteceu lá naquela história do filho pródigo. Quando o filho pródigo lá
reconhece lá, está passando fome, comendo comida dos porcos, e ele lá sofrendo, igual um porco mesmo, e aí ele lembra, poxa, eu estou aqui sofrendo, os empregados do meu pai são muito melhor tratados, eu vou lá pedir perdão para meu pai e falar para meu pai me aceitar como empregado, pelo menos comida eu vou ter lá. E aí quando o pai dele vê ele vindo, o que o pai faz? Corre em direção ao filho, nem espera o filho falar, já abraça e o perdoa de coração. Então nós temos que fazer isso, nós temos que buscar a reconciliação, isso tem que partir de nós, isso tem que ser de nós, e às vezes apenas um sorriso é suficiente, né? Madre Teresa falava que a paz começa com um sorriso. Quem é casado aqui? Quem vive? O que acontece? Quando vocês estão brigados com a esposa, com o marido, e a mulher está brava, não quer nem olhar para tua cara, o que você faz quando você quer começar um diálogo? Abrir um sorriso, você já quebra um pouco da raiva dela. Facilita, você já consegue chegar. Ou bem, o amor, ou vida, não sei, né? Como é que você chama, a intimidade. Ô neném, me desculpa. Nossa, o que eu fui falar? Eu não prestei atenção, tá? Às vezes a pessoa só quer que você reconheça que você errou. Então, só que você abrir um sorriso e reconhecer, acabou, já tá me dando uma maravilha, à noite dorme bem, com esse frio então, vai dormir agarradinho, não vai passar frio. Então depende de nós fazer essa reconciliação. Isso começa com um sorriso. Você já mostra que você está para alegria, para amizade, você não está para briga. Porque enquanto você está carrancudo, ninguém chega perto. Você abre um sorriso, você já abre 50% da porteira ali para as coisas facilitarem. E às vezes nós queremos falar. A gente quer, nem aconteceu isso, mas eu vou te falar que a culpa foi tua, porque eu sei que essas brincadeiras bobas tuas aí, também tá errado. Às vezes nós temos que escutar mais. Tiago, nas cartas, ele diz o seguinte, que a gente tem que ser rápido para ouvir e lento para falar. Então, busca a reconciliação, mas fala pouco. Pede perdão e deixa a pessoa desossar em cima de si. Às vezes ela quer pôr tudo para fora, ela vai falar até o que você não fez. Deixa falar, porque ela vai descarregar toda a raiva dela. E aí pronto. Aí acabou de descarregar, as coisas facilitam. Eu sei porque na minha profissão, às vezes eu vou atender as pessoas chegam lá, e aí a minha secretária ela fala assim, mas o senhor demora muito para atender as pessoas, eu marco aqui um intervalo de meia hora, a pessoa fica uma hora lá dentro, às vezes a pessoa entra lá, ela está cheia de raiva e ódio, e ela despenca a falar. Eu não tiro a razão e nem dou razão, me deixo falar. E a pessoa vai falando. Ela fala que ela até cansa, espuma a boca, tem que deitar água para ela. Esvazia. Aí depois, pois é, o que a gente vai fazer? Doutor, pensando bem, bobeira, né? Mexer com isso, né? Acho que não vale a pena. Não, vamos resolver assim mesmo. A pessoa queria pôr para fora. E aí achou alguém que os escutasse e já foi suficiente para evitar um conflito. Então, às vezes, nós precisamos deixar que o outro faça. Porque às vezes ele precisa pôr para fora. Se você quer reconciliar, aguenta. Se está te irritando, deixa entrar que sair aqui, mas aguenta, dá atenção, fala, é isso mesmo. Que aí, ó, eu tenho certeza que a reconciliação, ela vai acontecer. Nós precisamos também ter em mente que não somente o fato de querermos reconciliar, do outro lado vai ter alguém que esteja disposto a reconciliar com a gente. Às vezes a gente quer, mas o outro não quer. Então sempre fala, né? Quando um quer, dois não faz. Né? Quando dois querem, as coisas acontecem. E lá no Consolador, na questão 337, Emmanuel vai dizer exatamente isso. Tem essa pergunta assim, ó. Concilia-te depressa com teu adversário. Essa é a palavra do Evangelho. Mas, se o adversário não estiver de acordo com o bom desejo de fraternidade, como efetuar semelhante conciliação? Emmanuel diz o seguinte: cumpra cada qual o seu dever evangélico, buscando o adversário para a reconciliação precisa, esquecendo a ofensa recebida, perseverando a atitude rancorosa daquele, seja a questão esquecida pela fraternidade sincera, porque o propósito de represália em si mesmo já constitui uma chaga viva para quanto o conservem no coração. Ou seja,
Emmanuel está nos explicando, ensinando que se você quer reconciliar, você está pronto para que aquilo seja pacificado. Então vá com o coração sincero e verdadeiramente com vontade de se reconciliar, de resolver e de perdoar. Mas se o outro não quiser, entenda e compreenda. Porque às vezes ele não está preparado. Às vezes o rancor ainda está forte no seu coração. Então, o perdoe de coração, apague para ali naquele momento tudo que você tiver contra ele de ruim, apague, entregue na mão de Deus. E passa a orar pelos seus inimigos. Não é assim que Jesus recomenda? Ore para os seus inimigos, para que a providência divina e o amor de Deus, que é sem cessar, possa, de tanto bater naquele coração duro, amolecer, fazendo com que ele perceba que em você não vai encontrar um inimigo, mas um amigo que vai lhe estender a mão. Então nós precisamos ter isso em mente, porque às vezes nós queremos o bem do outro, às vezes nós queremos nos acertar, às vezes a gente quer pôr as coisas em ordem, mas o outro não quer. Ele tem um livre-arbítrio dele, não tem como a gente forçar ele a te perdoar. Mas você, com o seu coração sincero, você vai se libertar daquilo. Dali para frente, o problema já é dele, não é mais seu. Então nós precisamos ter essa atitude. Essa atitude, num mundo como o nosso, é bom para nós, mas nós também podemos ajudar quem está próximo de nós. Porque Deus, ele usa toda e qualquer criatura, encarnada ou desencarnada, para levar o seu amor. Deus não vai olhar para nós e ver a nossa capacidade. Eu estou aqui hoje falando com vocês, mas a minha capacidade é limitada. Então talvez aqui o pouco que eu estou falando já pode ser para você um pavio, um gatilho para tomar uma atitude. Talvez possa estar sendo usado, mas vocês talvez vão replicar isso nas suas casas e também vai fazer com que isso melhore. Mas quando você coloca em prática verdadeiramente, quando você dá o braço a torcer e reconcilia, aquilo faz com que quem está em volta de você siga o teu exemplo. E através do teu exemplo, as coisas podem mudar. Quem está assistindo aqui o Mundial de Clubes gosta de futebol? Eu gosto de futebol. A senhora gosta de futebol? Eu gosto de futebol. Passo raiva com o meu São Paulo, mas até desanimei de assistir, mas às vezes eu assisto. E eu vi uma cena tão legal de um time que estava voltando do campeonato e o time tinha ganhado. E aí tinha um torcedor e ele tem algum tipo de paralisia mental, sabe? Que ele tem aquela dificuldade. E aí os jogadores passavam e ele esticava a mão com toda dificuldade para cumprimentar e ninguém cumprimentava ele. O jogador ia passando. Aí teve um que viu, foi lá e abraçou ele e saiu. Os outros que vinham atrás, todos os outros também abraçou ele. Porque através da atitude dele, daquele exemplo, fez com que os outros fizessem a mesma coisa. Então quando nós fazemos um ato de amor, de fraternidade, quem nos assiste vai replicar aquilo. E nós precisamos fazer isso. Porque para nós mudarmos o mundo que nós estamos vivendo, nós precisamos dar testemunho. Dar testemunho e fazer o bem para os nossos semelhantes. E assim fazendo, aqueles vão fazer o bem. Porque através do exemplo a gente convence multidões. Né? Então nós temos que ter isso na nossa vida. E nos reconciliando, nós vamos abrir para nós um caminho que vai nos libertar. Porque se nós estamos colhendo, plantando o que é bom, e colhendo as coisas ruins, sem reclamar, agradecendo a Deus por a tua oportunidade, oh Deus, obrigado, porque eu precisava passar por isso mesmo, Ele está me corrigindo, de forma sincera. E se você está reconciliando com aqueles que você acha que está tendo problema e tudo mais, não tem nada que vai te impedir para ir num mundo de regeneração. Você vai voltar para um mundo igual a esse só se for por missão. Só se você for um espírito já evoluído. Aí você volta. Senão você vai continuar na tua caminhada espiritual, na sua evolução. E eu quero isso. Eu acredito que todo mundo quer. A gente trabalha para ter um conforto. A gente se protege para ter uma segurança. E eu quero o bem para mim. E para mim ter o bem, eu preciso fazer o bem. Para nós também vai ser dessa forma. Então nós precisamos fazer tudo isso. E agora eu volto àquela pergunta. Qual que é o desafio de viver num mundo como este? Será que isso é reconciliação? Reconciliar é fácil.
Por que é fácil? Porque depende de nós. Depende de nós tomar a primeira atitude. E todo problema que depende de você para resolver, ele praticamente está resolvido. Basta você ter vontade de fazer. Então vamos, neste momento, principalmente na hora que nós formos entrar na hora do passe, vamos pensar aquele que a gente tem algum atrito, algum ressentimento, ou que nós temos algum rancor no nosso coração. Vamos pensar naquela pessoa. E quando estiver ali na sala de passe, vamos em oração pensar naquela pessoa e pedir para Deus que Ele possa nos auxiliar no processo de reconciliação para com Ele. E se Ele não quiser, para que possa tocar no seu coração, para que vocês possam se restabelecer, estar restabelecidos perante Deus, para uma vida mais plena e suave. E que assim seja. Graças a Deus. É fácil não, hein, Lucas? É difícil. Oh, eu vou para nós três, Lucas, muito obrigado pelas suas palavras, pela sua explicação. A gente espera que cada um de vocês possa ter absorvido e pensar, né? Realmente a gente tem que... É difícil perdoar? Reconciliar eu acho mais difícil ainda, porque sempre tem um porco espinho, né? A gente vai caminhando, né, Lucas? A gente vai. Que Nossa Senhora e Jesus te acompanhem em retorno à sua casa. Que seja abençoado. Pessoal, e com os nossos corações, as nossas mentes, a gente ainda vai pedir a Jesus e a Maria que intercedam por essas guerras, pelas nossas crianças, pelos nossos velhos e por nós também, que eles olhem por nós, que apague do coração dessas pessoas a ambição, o egoísmo, a obsessão pelo poder, né? Eu quero mais, não importa quem eu esteja matando, quem eu esteja destruindo. Que Jesus e Maria possam tocar os corações dessas pessoas tão sem luz, tão sem vida. Nele só existe uma palavra: poder, poder e poder. Que Jesus e a espiritualidade amiga alimenta, proteja e guarde a todos esses que estão lá em guerras por nada, porque deste mundo a gente não leva nada. O mundo é de Deus e a gente acha que é dono, não somos. Aqui nos resta só orações para que nós podemos chegar a um novo mundo cheio de amor, de luz e de paz. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todos os males, que assim seja. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa passagem para o mundo espiritual, que assim seja.